irmãos, a graça e a paz. Amém? Creio que todo mundo dormiu bem. Eu não sei os outros, mas eu estou comendo bastante. Não sei como é que eu vou sair daqui. O Júnior disse: rapaz, eu vou te botar dentro do carro rolando. Estou bem gordinho. O pastor estava lembrando de um episódio nosso, 1920. Que ano era aquele, você lembra? 2000? Fui tocar num congresso em São Raimundo Nonato, né? E aí, período de carnaval, né? Os congressos, período de carnaval. Foi o Alienai, exatamente. Tu estava também, Michel? O Jô, que era o batera, né? Eu chamava ele de Super Choque, porque ele tinha um cabelo assim. Aí eu chamava ele de Super Choque. Um excelente músico. Orem por ele. Depois que a mãe dele faleceu, ele está tocando há muitos anos já, fora da igreja. E a gente já foi algumas vezes conversar, mas hoje ele vive e ele toca fora. Ele não está mais dentro da nossa comunhão, mas é um menino maravilhoso. E aí a gente foi para esse congresso lá em São Raimundo Nonato. E aí bateu uma fome, aquela fome, músico come. O pessoal diz: ah, pastor come. Não, igual a nós ninguém come não. É uma fome eterna. Não tem pastor, não tem padre, igual a nós não. Aí fomos procurar comer. E esse rapaz aqui, acho que foi ele que nos levou, não foi? Hã? Foi o guia. Aí paramos para comer. Quando a gente olhou, era uma festa de carnaval lá. Por isso que ele disse: pau da nós fomos comer. Era um lugar lá do lado, era um carnaval, né? Uma batucada. E eu não lembrava desse episódio. É óbvio, eu sou mais velho que ele, tem muita coisa que eu não lembro. O maior constrangimento que eu passo é quando alguém chega perto de mim com a cabecinha branca. O senhor lembra de mim? Não lembro. Não tenho como. Tem música que eu não lembro. Os meninos ficam aqui dizendo aqui pra mim como é. Mas é bom. É bom a gente ter trajetória, é bom a gente ter história, é bom a gente construir os nossos relacionamentos, os bons relacionamentos, desenvolver com sabedoria. O pastor Davi é fruto de um encontro nosso lá em Colinas, ele e a família, né? Fui tocar no aniversário da igreja, 81 anos, né? E aí nos vimos, vamos em Tuntum, aí viemos para o aniversário da igreja. A gente só vê, não, a gente estava tocando em algumas cidades aqui perto, fizemos Presidente Dutra, aí a gente acabou vindo aqui, é verdade. E aí ele marcou para a gente fazer o Quem Ama Espera. Gente, quantos anos tem o Quem Ama Espera? Eu não lembro. 15? Mais? Misericórdia. Não, o Júnior então não era nascido quando começou. Não, o Júnior está com 24. O senhor lembra, pastor Davi, quantos anos tem o Quem Ama Espera? Os meninos aí lembram? Uns 25? Misericórdia. Não, o Júnior não tinha nascido. E eu fiquei muito feliz do pastor ter revitalizado. Talvez esse ano não tenha sido como a gente gostaria, mas é como o Senhor nos conduz, né? E à noite eu não falei porque o tempo era bem escasso. Eu sei como é programação quando tem festa, mas lá em Caxias, quando a gente se propôs a fazer esses trabalhos que eu faço trabalho em escolas. Eu nunca parei. Eu tenho 30 anos que eu prego nas escolas de Caxias. E recentemente nós tivemos uma escola onde o meu pastor estava. Ele é professor de história e também. Aí ele nos convidou. Todo ano a gente vai. Gente, tem um prisma, cor preta, e o pisca-alerta tá ligado. Cuidado para a bateria não ir embora, se for de alguém aqui. Olha aí. E eu vendo ele falar da questão da intolerância. A gente vai direto no Inácio Passarinho, na Luísa Azevedo. Antes de eu vir para cá, um professor estava me ligando: olha, a gente quer trazer você aqui no Luísa Azevedo. E nós sempre estamos em uma escola, em uma creche.
na escola do Júnior, nós temos 2 escolas militares lá em Caxias, do Corpo de Bombeiros e da Polícia. Eu sempre estou indo pregar a palavra nessas escolas. E comigo não tem isso não, é pregar a palavra mesmo. Com sabedoria? Sim, mas sem nos acovardarmos daquilo que é a nossa crença. Eu fui para o Inácio Passarinho, fizemos o trabalho, foi uma bênção, fui com o Nalmo Júnior. Quando foi no culto de oração, ele contou um testemunho. E nós estamos vivendo esse momento, nós precisamos ter sabedoria para administrar esse momento e para nos contrapor a isso de forma sábia. Aí ele estava dizendo, não, depois que a gente foi lá, teve uma menina que ficou possessa dentro da sala de aula. Aí eu disse, foi mesmo, pastor? E aí, você foi lá expulsar o demônio? Não é porque nós somos batistas, não. Aí ele ficou assim. Aí ele disse, não, eu não estava. Mas criou-se um problema, porque eu sou um dos evangélicos e uma senhora que é evangélica foi lá, conversou com ela, pôs a mão sobre ela e aquele espírito saiu. Mas teve um problema. Eu disse, qual foi o problema? O dono do terreiro, que ela faz parte, foi lá na escola dizer que aquilo que ela estava fazendo era intolerância religiosa e que ia processar a escola e eles. Eu disse, rapaz, foi de velho, foi policial. Agora você é processado porque botamos a mão sobre uma pessoa que estava possuída de um espírito maligno. Para você ver. Então, o dono do lugar onde ela frequenta foi lá cobrar explicações e dizer que o fato de ter expulso aquele espírito imundo daquela pessoa era uma intolerância religiosa. Então, nós estamos vivendo um momento difícil demais. A perseguição, ela não vai se dar, pelo menos nesse primeiro momento que eu sinto, sabe, pastor, é que não vai vir daquela forma assintosa, vamos prender, vamos amarrar, mas vamos tentar fechar a nossa boca, a forma como a gente prega, o nosso discurso, qualquer discurso bíblico, ele é discurso de ódio para o mundo. Pode observar, principalmente quando se trata de valores. E quando eu fiz o projeto Fazendo Arte, uma das coisas que eu coloco lá é isso, que nós estamos buscando dentro da arte cristã, porque a arte que está aí, ela é anti-Deus. É só você olhar as peças teatrais promovidas pelo Lula. É só você olhar o que passa na televisão, o que passa no filme, quem banca esses filmes. É só você olhar. É só você olhar. Eu também estou igual o pastor, não tem um negócio de partido A, partido B, mas quem está hoje no governo está bancando essas coisas. As leis estão aí para fomentar a sensualidade, a erotização das crianças, da juventude. Por que que o índice de pessoas com históricos de estupros aumentou? É por causa disso. A música chama para isso. O que você vê na tela chama para isso. E isso vai gerando um problema na sua mente, na sua psique. Você ouve uma música, tem música que não dá para ouvir, nem para relatar pelo contexto. Então, precisamos continuar firmes e não abrir mão, porque a cada dia que passa nós estamos sendo empurrados. Eu bato de frente lá na minha cidade, os meninos que estão aqui sabem. Eu não abro mão. Sento com o prefeito e digo, isso aqui está errado. Sentava com o presidente da Câmara e dizia, isso aqui está errado. Se você fizer isso, eu vou chamar o conselho de pastores, nós vamos entrar contra uma representação contra você, porque isso aqui não vai beneficiar o nosso povo. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter essa postura. Nós precisamos, meus irmãos, sair desse lugar comum e de acomodação que nós estamos. Ou a gente sai para resolver essas questões enquanto cristãos, ou a gente, então, fica só sendo cristão nominal. Eu não. Eu procuro, esses dias eu sentei com o secretário de Cultura e falei, isso que você quer fazer, se você fizer, eu vou me opor a você. E eu trabalho na Secretaria de Cultura da minha cidade. Aí ele ficou assim, Naumzinho, não tem Naumzinho não. Sou seu amigo, sou seu parceiro, mas se você fizer isso aí, eu vou entrar com uma representação contra você. Não, mas é porque eu sou secretário de todos, aquela história. Temos que atender a todos. Eu digo, certo, pois continue. E ele recuou.
Com o presidente da Câmara, eu fui pessoalmente falar com ele. Liguei para o presidente do Conselho de Pastores, disse: posso contar com vocês? Pode, fui falar pessoalmente com ele. Se você fizer isso, você vai estar amaldiçoando a nossa cidade. E eu estou com o presidente do Conselho aqui na linha, ele disse que vai entrar com uma representação contra você, e a gente vem. Seu Naum, isso não existe. Ou seja, ele depois, com muita cautela, deu um jeito de engavetar os projetos, que seriam projetos anti-Deus, anti-família. Coisas absurdas. Coisas absurdas. E não está acontecendo lá no Sudeste, não. Está acontecendo em Caxias, eu não sei aqui em Tuntum, mas nessas cidades perto aqui, tudo está acontecendo. Os caras vão lá, aprovam projetos malignos, anti-família, por debaixo ali dos panos. Os vereadores, que muitas vezes são cristãos, não têm conhecimento, não se manifestam, e acá, quando a gente menos espera, está lá o problema. Eu determinei no meu coração, enquanto eu for cristão e eu estiver aqui nessa terra, de me opor. Não é para brigar com ninguém, não é para fazer confusão, mas se eles têm direito, nós também temos. Se eles podem falar, nós também podemos. Um dia desse eu sentei com o prefeito e disse isso para ele. Eu disse: rapaz, se eles podem, por que nós não podemos? Não sei o quê. Não, Fábio, está errado. E graças a Deus ele tem nos ouvido. Vamos ficar de pé? Me perdoe por esse tempo que eu falei, mas acho que é importante para nós. Nós estamos assim, parece que vivendo uma sonolência. A gente não está percebendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo, o que é pior, está vindo com vias de legalidade. Porque geralmente são projetos aprovados pela Câmara do município, pela Câmara estadual, pela Câmara Federal. Então está vindo com áreas de legalidade, coisas que são ilegais e imorais aos olhos do nosso Deus. Glória a Deus. Quem é que cuida de você quando todos dizem não? Quando todas as portas se fecham e em teu peito bate a solidão. Quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá, e faz nascer feliz um novo dia, e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome é Jesus. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalha. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Quem é que cuida de você no trabalho ou na multidão? Quem é que supre a sua mesa
e não deixa te faltar o pão. Quem é que olha pra você e te ajuda sem ter interesses? É amigo pra todas as horas. Me diga que nome é esse que faz nascer feliz um novo dia e transforma as trevas em luz. E tem um nome sobre todo nome. O nome é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalha. Ele é Jesus. Creia nesse nome. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Pode sentar, por favor. Tem uma canção que eu fiz esses dias. Eu lembro que uma vez eu estava indo tocar em... Meu Deus, como é o nome do lugar? Um desses Mato Grosso aí. Tem dois, né? A capital, não sei, um é Cuiabá, a outra eu não lembro o nome. É Campo Grande, é. E eu vinha vindo de Recife, entrei em Fortaleza, aí um bispo me ligou, queria que você viesse aqui tocar. Aí eu disse, beleza. Aí eu falei, mas eu vou com uma pessoa, não tenho como eu ir só. Levei meu irmão mais velho, Neemias. Aí chegamos em São Paulo, uma espera de 5 horas. Eu falei, misericórdia. Aí liguei para o Jorge Camargo mora em São Paulo. E eu falei, rapaz, eu vou ficar um tempo aqui no aeroporto. Ele falou, não, peraí, eu vou já te buscar para minha mãe fazer uns pastéis para nós. Você fica comigo aqui pelo menos 2 horas. O Jorge Camargo, gente, é o autor daquela música, vocês conhecem, né? É um dos precursores da boa música evangélica, né, na minha opinião. E aí eu fiquei e deixei uma música e a gente fez juntos. E esses dias a gente se reencontrou. Inclusive devo levá-lo a Caxias. E eu revisitando algumas coisas, eu lembrei de uma canção que eu fiz com ele chamada Crer. Crer, ainda que difícil seja crer, ainda que se morra sem se ver o sonho se realizar. Crer, ainda que o sol não dê sua luz, ainda que o prêmio seja a cruz, morrer, mas não negar a fé.
ser vencedor, mesmo sem ter ganhado. Não desistir por não ter alcançado o livramento. Um pouquinho de violão aqui, por favor. Honrar a fé, mesmo sem ser honrado. Crer, ainda que difícil seja crer, ainda que se morra sem se ver o sonho se realizar. Crer, ainda que o sol não dê sua luz, ainda que o prêmio seja a cruz. Morrer, mas não negar a fé. Ser vencedor, mesmo sem ter ganhado. Não desistir por não ter alcançado o livramento. Honrar a fé, mesmo sem ser honrado. Amém? Quando eu fiz essa canção, eu fiz pensando nisso. A turma fica dizendo, Deus vai te honrar. E se Deus não honrar? Vai deixar de ser Deus? E quando eu fiz essa canção, eu lembrei daquele texto de Hebreus. Pela fé, muitos alcançaram o livramento, mas pela fé outros foram cortados no meio. Às vezes Deus não livra, meus irmãos. Às vezes Ele prefere, né, que a pessoa passe por esse momento. Foi quando eu fiz essa canção com o Jorge. Fiz uma outra também, mas não com eles, que é uma canção que eu tenho cantado bastante. Deixa eu ver se consegue timbrar aqui, que tá, a gravizão está lá, está sobrando muito, não está? Aí na frente também? Não? É só aqui, né? Tu me caças com o teu olhar, me atrai com cordas de amor. Sou todo teu e tu és meu eterno benfeitor. Tu me caças com o teu olhar, me atrai com cordas de amor. Todo teu e tu és meu eterno benfeitor. Amém? Quero passar a palavra para o pastor Davi. Aliás, passa. Sara, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Convido os irmãos agora a acompanharem a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11, diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos,
e, reconhecido em figura humana, ele mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Convido agora o preletor, pastor Marinaldo Júnior, e juntamente convido o pastor Davi para que faça a oração pela palavra que será ministrada. Então, meus irmãos, sempre digo, pastor Marinaldo, que é uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus, mas não é menor a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus. Aquele mensageiro que levava a mensagem do rei para o povo tinha uma grande responsabilidade, mas aquele povo que estava ouvindo aquela palavra iria prestar conta dela, se não a escutasse, se não a cumprisse. Da mesma maneira, queridos, é essa a realidade aqui. A palavra já foi lida, cantada e agora será pregada. Que cada um de nós, as crianças já com entendimento a partir dos 5, 6 anos, adolescentes, jovens, adultos, estejamos voltando nossa atenção para a mensagem da palavra de Deus, para o estudo bíblico. É importante demais esse momento aqui. E queremos assim contar com toda a dedicação da igreja e reverência nesse momento tão especial. Então vamos orar. Eu vou orar, para que Deus habilite a igreja a estar absorvendo a sua palavra, também para que o Senhor abençoe o seu servo. Convido todos que nos colocarmos em pé, irmãos. Feche seus olhos. O irmão Marinaldo, o pastor Marinaldo, estará falando. A voz será dele, mas a palavra é do Senhor. Pai Santo, Deus bendito, rogamos ao teu nome, rogamos ao Senhor, que este momento aqui, de ministração da tua palavra, seja, meu Deus, copiosamente abençoado pelo Senhor. Que o Senhor, meu Pai, conduza o teu servo que vai pregar, que fale na direção e no poder do teu Santo Espírito, e conduza a tua igreja que vai ouvir, que ouça, meu Deus, na iluminação e na edificação do mesmo Espírito. Rogamos, Pai, que o incomparável Cristo cresça no nosso coração, a ponto, Senhor, que Ele seja nossa maior alegria, nosso maior desejo, nosso maior querer, nossa maior satisfação. Rogamos a Ti, Pai, fala com a Tua igreja nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Trazer outra garrafa. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Como é bom poder estar aqui com os irmãos, participando dessa grande festa, desse evento que tem por objetivo glorificar o nome do nosso Deus e instruir os irmãos acerca da sua palavra. Me sinto honrado em poder estar aqui, poder estar servindo ao Senhor, junto com os irmãos dessa amada igreja. Eu costumo dizer que onde tem uma igreja cristã evangélica, eu me sinto em casa porque eu faço parte dessa família. Então, aqui também é a minha igreja é em Tum-Tum. Sempre lá em Teresina eu falo, a minha igreja está no bairro tal, a minha igreja está no bairro tal, está na cidade tal. Então, aqui também é a minha igreja cristã evangélica, no qual a gente tanto ama. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, verso 11, é um texto bem sugestivo
para quem é um aicebiano raiz, trata aí sobre o slogan da nossa denominação. Nós vamos ler esse texto, esse pequeno verso, e depois vamos observar também a escritura na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá. 1 Coríntios 3, verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor, e esse é um texto bem sugestivo, é um texto muito importante para nós, porque ele, apesar de estar falando sobre o fundamento que é Cristo, ele está nos dizendo também que Cristo é incomparável, porque não se pode lançar um outro fundamento, porque Cristo não tem um substituto, Cristo não tem um paralelo, Cristo não pode ser relativizado, assim como nós vimos ontem à noite aqui na igreja. Então nós estamos diante de um tema que é bem propício para os nossos dias, um tema que aborda aquilo que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa visão de mundo e sustenta também a nossa esperança. Esse tema sobre a incomparabilidade de Cristo, que é o fundamento da nossa fé, ele tem um resultado prático no modo em que vivemos. Ele molda os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas reações. E isso é importante, porque muitas vezes nós temos olhado para a palavra, nós temos admirado a palavra, mas ela fica lá, e as nossas ações estão aqui de um outro modo, mas nós precisamos saber que elas não só andam paralelas, mas elas precisam andar conjugadas. Está tendo uma sobrinha nesse microfone aqui, talvez se você reduzir aqui um pouco o retorno, tirar um pouquinho do médio aí, ele vai dar uma melhoradinha. Então, de forma bem objetiva, nós entendemos que o fundamento ou o alicerce da nossa fé é o próprio Cristo. E não há outro que possa ser lançado, não há outro que possa ser colocado no lugar dele. E se nós estamos aqui discutindo e conversando sobre a fé cristã, ou seja, a fé em Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, que viveu nesse mundo e não pecou, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele que é o consumador da aliança, ele que fez a consumação da aliança de Deus com o seu povo, nós podemos entender que não há como compará-lo, porque não há como substituí-lo, não dá para atualizá-lo, não dá para reformular, porque ele é o fundamento posto por Deus, e somente ele é. Apenas ele e somente ele é. Então, se há algo nas nossas vidas, se há algo no nosso meio, que a nossa fé se baseia ou ela se fundamenta que não é Cristo, a nossa fé está baseada em qualquer outra coisa, em qualquer outro Deus, mas que não é o Deus da Escritura Sagrada. Então, entendendo que Jesus Cristo, ele é incomparável, e falar que Jesus Cristo é incomparável, ele coloca num patamar no qual ele está, em que não se há como ter paralelos, não há como ter algo que se assemelha. Nós entendemos que Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo é o nosso fundamento. É isso que nós declaramos, é isso que está nas placas das nossas igrejas, é isso que nós declaramos como denominação e como cristãos que somos. Nós dissemos que Jesus Cristo é o nosso fundamento. Certo que entender que Jesus Cristo é o nosso fundamento não é uma novidade para ninguém. Não é uma novidade para nós, pelo menos não deve ser. E todos aqueles que são cristãos são por conta da pessoa de Cristo. Se você é um cristão, se você é um crente, você é por conta de Cristo. Por conta da obra de Cristo. Porém, apesar de nós concordarmos que Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, nós precisamos observar se a forma como nós nos expressamos, a forma como nós expressamos a nossa fé, ela tem demonstrado a suficiência de Cristo
como o fundamento da nossa fé e que se ele para nós é de fato algo que não se compara a outro. Se de fato Cristo é incomparável para nós, nós precisamos viver, nós precisamos expressar nossa fé como tal. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós podemos até dizer que Jesus Cristo é o nosso fundamento, vestimos a camisa incomparável Cristo, Cristo é incomparável. Mas nas nossas atitudes, nas nossas expressões, nós demonstramos que o nosso fundamento, que é Cristo, precisa de reforço. Precisa ser reforçado, precisa ser complementado para conseguir cumprir a tarefa de nos manter seguros. E assim, se dessa forma ele não é suficiente. Eu posso ser mais claro. Muitas vezes nós dizemos que Cristo é o nosso fundamento porque nada se compara a Ele. Mas nós necessitamos das coisas desse mundo para expressar a nossa satisfação, para expressar a nossa felicidade. Nós somos incapazes de nos mantermos felizes se não formos conjugados com as coisas desse mundo. E essa é uma realidade que muita gente vive. Eu estou na igreja, eu falo que nada se compara a Cristo, eu falo que Cristo é o fundamento da minha fé, mas se eu não conseguir conquistar aquilo que o mundo prega, eu sou incapaz de ser feliz, porque o meu fundamento às vezes precisa de reforço. Às vezes eu vivo aqui, eu declaro isso, mas se eu não conseguir comparar a minha vida, e aí que falando para os jovens, com a pessoa que está do outro lado da tela, eu não sou feliz. Se eu não tiver o celular do ano, eu não sou feliz. Se eu não tiver aquela conquista do ano, eu não sou feliz. Os pais, quando olham para os filhos, e se o filho não alcançou o que o filho do vizinho não alcançou, já alcançou, eu não posso ser feliz. Porque eu até declaro a minha fé, mas a minha expressão de esperança e satisfação estão nas coisas desse mundo. Então, se nós colocamos a nossa satisfação em coisas desse mundo, se nós colocamos as nossas esperanças naquilo que o mundo apresenta, o fundamento da nossa fé é qualquer outra coisa que não é Cristo. E dessa forma, nós até temos Cristo, mas em paralelo a outras coisas, em paralelo a outras conquistas, e Ele é apenas mais um, e não o incomparável Cristo. E por mais que você pense assim, não, acho que o pastor ele está exagerando, eu acho que não é assim. Mal a gente pensa, mas a negação da suficiência de Cristo está mais próxima de nós do que nós imaginamos. E ela não começou agora, já ocorre há muito tempo, e em vários outros contextos. Nós vamos ver sempre o homem tentando ofuscar ou obscurecer a grandeza de Cristo Jesus, ou tentando compará-lo a outro fundamento. Quando nós, por exemplo, observamos a história da igreja, nós vamos encontrar um movimento herético chamado gnosticismo. E esses homens, os gnósticos, eles acreditavam que a matéria era má e o espírito era bom. Então, por isso, para eles era impossível que Jesus fosse homem e Deus. Para eles era impossível que Deus tivesse se encarnado. Por quê? Porque a matéria era má. Então, como era que Deus, um espírito bom, se encarnaria numa matéria que era a carne, que era má? Para eles era impossível isso acontecer. Então, para eles, a salvação não vinha de Jesus, mas a salvação vinha pelo conhecimento que era revelado. Eles criam que as pessoas alcançavam um nível de conhecimento tão elevado, acima de outras crenças, que eles buscavam esse conhecimento, eles encontravam esse conhecimento, e assim eles eram achados por Deus, eles eram aceitos por Deus, ou seja, eles eram convertidos pela sua capacidade intelectual, pela sua própria inteligência. Eles não dependiam do Redentor. Então, o próprio apóstolo Paulo,
ele combateu muito esse movimento nas suas cartas. Mais tarde, os pais da igreja também combateram essas ideias. E a grande questão aqui é que quando nós apontamos a importância de abordarmos esse fundamento da nossa fé, é porque as ideias gnósticas que estão desde aquela época, desde a época do apóstolo Paulo, ou seja, as ideias que negam a suficiência de Cristo, elas continuam vivas, elas continuam presentes até hoje, e elas estão cada vez mais sendo abraçadas por nós cristãos, infelizmente. Quanto mais o tempo passa, nós vemos ideias dentro da igreja que negam a suficiência do nosso Salvador. Quer um exemplo prático? Você só pode ser abençoado se você der uma oferta. Você só é abençoado se você fizer não sei quantas semanas de jejum. Você só é abençoado se você fizer isso ou aquilo. A fé se tornou uma barganha com Deus. Nós só vamos alcançar aquilo ou aquilo outro se nós fizermos isso ou aquilo outro. A graça já não existe. Nós precisamos nos esforçar, porque as bênçãos são pelas obras. É isso, meus irmãos, que nós estamos vendo sendo pregado em vários locais. E eu acredito que aqui nessa igreja, graças a Deus, nós não temos esse tipo de pregação, porque aqui é uma igreja bíblica. Mas se você observar como a abordagem do evangelho é feita em muitos locais, você vai perceber que o evangelho mudou. Essa é uma realidade. Para muitos cristãos, para muitas igrejas, o evangelho mudou. As pessoas não falam mais acerca da necessidade de um Salvador por conta da sua natureza pecaminosa. Ninguém mais prega o evangelho olhando no seu olho e dizendo: olha, você é um miserável pecador. Se você não se arrepender, você irá para o inferno. Não, isso é intolerância. Pregar dessa forma, jamais. As pessoas tentam convencer as outras pessoas a buscarem a Deus ou a buscarem uma igreja para os seus problemas melhorarem. Ah, meu amigo, você está passando por tanta dificuldade, bora lá para a igreja. Rapaz, lá você vai ser abençoado e você não vai ter mais problemas. Se você tiver a fé, você não terá mais problemas. Eu acho que isso deve ser só para os irmãos, porque para os pastores, né, pastor Davi? Eu acho que não funciona muito, não. Mas essa é a abordagem do evangelho, de pessoas que pregam e elas lhe oferecem a Cristo como o gênio da lâmpada, o amuleto da sorte que vai resolver todos os seus problemas, que vai atender todos os seus pedidos. Vocês, por exemplo, já observaram como funciona a pauta das programações de várias igrejas? Eu não sei aqui em Tuntum, mas em Teresina, infelizmente, está cheio de igrejas assim, que prezam só pelo crescimento numérico. E a preocupação das igrejas é a quantidade de pessoas que estão ali nas suas igrejas e que são adeptas àquele sistema ali que funciona. Então as igrejas, elas pararam de se reunir para cumprir o propósito central do culto. Qual é o propósito central do culto? Adorar o Senhor, prestar cultos, prestar adoração ao nosso Deus. Mas as igrejas, elas pararam de olhar para o fundamento que é Cristo. E elas colocaram Cristo de um lado. E elas agora têm paralelos de outras fontes de adoração. E os cultos, elas não são mais para prestar uma adoração, prestar uma reverência ao nosso Deus. Mas o culto se tornou um grande espetáculo, um local de entretenimento para os incrédulos. Então, você é convidado para o culto, não para prestar adoração a Deus, mas para receber uma palavra, para receber uma ministração e para que assim você saia bem de lá e possa passar a sua semana aí com paz de espírito, porque é isso que as igrejas oferecem. O culto não é mais para Deus, o culto agora é para as pessoas. Então as pessoas é que são o foco e elas são atraídas eu não tenho nada contra quem organiza a música na igreja. Eu acho isso espetacular, quando a música ela é bem organizada, quando a igreja ela preza pelo cuidado, mas nós temos que ter um cuidado, um alerta sobre isso.
os grandes espetáculos nessas igrejas, você pode observar as letras das músicas. Elas não exaltam a Deus, elas exaltam o homem. E elas são trampolim para que o homem se sinta bem naquele momento e aguente passar a sua semana para voltar no domingo que vem para se sentir bem novamente. É isso que tem acontecido. E isso não é evangelho. Jesus, o próprio Cristo, quando pregava o evangelho, ele olhava para o cidadão e dizia: arrependa-se e creia. E nunca Jesus dizia: não, venha para cá, deixe uma oferta que você será abençoado. Venha para cá, as coisas estão difíceis, mas é o processo, você está passando pelo processo. Depois que o processo passar, você será honrado, você será vitorioso. Cristo não pregava desse jeito, não. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Meus irmãos, esses exemplos são realidades muito próximas a nós. Em todos esses exemplos que nós vemos, das igrejas que estão ao nosso lado, dos crentes que estão aos nossos lados, e às vezes até dentro das nossas igrejas, em muitas dessas realidades, Cristo Jesus, ele não passa de um personagem importante na história bíblica. Ele é apenas mais um personagem, e um personagem importante. Mas onde o fundamento principal não considera o local onde Cristo pode nos levar, mas considera apenas como o que Deus pode fazer com nós aqui nessa terra, nós precisamos nos preocupar. Porque Deus, Ele não está aqui para nos salvar, meus irmãos, para que a gente tenha honra nessa terra, para que a gente seja glorificado nessa terra, para que a gente seja exaltado nessa terra. Nós somos convertidos, nós somos arrancados do império das trevas, nós nos tornamos cristãos, alcançados pela graça do Senhor, para que nós o adoremos, o honremos, o exaltemos e tenhamos esperança na nossa pátria, que não é aqui, mas é nos céus. É para isso que nós fomos salvos, e é isso que nós precisamos expressar a nossa fé. É por isso que Cristo é incomparável, porque apenas Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele não é um caminho, Ele não é uma verdade, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. O fundamento da fé se tornou o bem-estar das pessoas, e não é mais Cristo Jesus. E se nós, meus irmãos, não observarmos esses perigos, daqui a pouco nós estaremos envolvidos da mesma forma, e nós estaremos ali, pastor Davi, relativizando o evangelho, achando que a igreja pode colocar métodos aqui para satisfazer as pessoas, porque satisfazendo as pessoas a igreja vai estar cada vez mais lotada. E aí a gente vai estar lá, pastor, mas o que é que tem isso aí? Antigamente não tinha... É porque o povo antigamente era cheio de coisa, mas hoje nós estamos na modernidade, então nós podemos fazer isso, fazer aquilo. Pastor, a pregação, ela é chata. Vamos diminuir o tempo da pregação, vamos colocar mais música. Pastor, vamos apagar as luzes da igreja, porque as pessoas vão se sentir melhor. Vamos, em vez do Naum chegar aqui, contar uma história e cantar uma música bíblica, pede para o Naum fazer assim uns 20 minutos de solo, ali com a música que nos envolve, e começa a falar palavras que nos enalteça, porque daqui a pouco as pessoas estão chorando e elas vão gostar desse movimento. Meus irmãos, isso está cheio. Está cheio de igrejas que se venderam a um projeto de sucesso. Se venderam a um projeto de demonstrar, de mostrar que quanto mais pessoas na igreja, mais sucesso ela tem. E isso é um perigo. Sucesso entre aspas, lógico. E isso é um perigo. Porque para que a gente consiga fazer assim, nós precisamos deturpar o evangelho. Nós precisamos colocar Cristo não como incomparável, mas como apenas mais um personagem da história, apenas mais um personagem da Bíblia. Então nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos saber quem Cristo é, quem é o Deus que nós servimos, quem é o Cristo que é o fundamento da nossa fé,
E aí sim nós vamos entender por que que ele é incomparável, por que que não há outro igual a ele, porque ele é acima de todos. E aí então quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler, nós vamos observar aqui do capítulo 1, capítulo 1, do verso 13 até o verso 20. Eu me perdi aqui, pois. Achei Filipenses e o Colossenses tinha sumido da minha Bíblia. Colossenses 1, do verso 13 até o verso 20. O texto diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Eu poderia parar aqui, porque o texto é muito claro, o texto é muito nítido, e ele está dizendo quem Cristo é. E nessas características aqui, não há como comparar Cristo a outra coisa. Não há possibilidade, meus irmãos, de nós colocarmos Cristo de lado e implementar outras coisas na igreja para que a igreja obtenha sucesso. O sucesso da igreja é o retorno de Cristo e assim será levada aos céus. Esse é o grande sucesso da igreja. E não é por nós, é por conta de Cristo Jesus. É pela graça do Senhor que isso acontecerá. Não são os nossos métodos, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa inteligência, não é a forma, não são os eventos que nós fazemos, mas é a graça do nosso Deus. É a graça do nosso Deus que com misericórdia e o amor nos alcançou, para que nós pudéssemos glorificar, honrar e adorar o seu nome. Então, esse texto aqui de Paulo aos Colossenses, esse é um dos textos, ele é considerado um dos textos que mais evidencia a supremacia de Cristo. Talvez um outro texto para se comparar a esse é o texto, o primeiro capítulo ali de Hebreus, mas aqui ainda é mais completo. Paulo gasta mais tempo, mais palavras ao falar sobre Cristo. E ele é interessante porque aqui Paulo nos lembra o quanto Cristo é superior a nós, o quanto Cristo é superior às outras coisas que foram criadas. Ele nos lembra aqui que só conseguimos ver ou perceber Deus através de Cristo. Não foi a sua capacidade intelectual, a sua inteligência que lhe fez perceber que era melhor ser cristão. Antes de Cristo, antes do Senhor lhe alcançar, você era um cego em entendimento, você era incapaz de ver, você era incapaz de ouvir, você era incapaz de entender qualquer coisa. Mas por Cristo e em Cristo, Deus nos concedeu graça. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram destapados, e agora sim nós podemos ouvir e somos incapazes de resistir a esse Deus. Nós somos atraídos por Ele. Nós somos resgatados por Ele. E nós temos agora a capacidade de confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Aqui Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos lembra que Cristo
Ele é o Senhor da criação, e Ele não só é o Senhor, mas Ele também é o alvo da criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle. E eu quero, junto aos irmãos, observar algumas afirmações que Paulo faz aqui nesse texto. Observe o verso 13, ele começa dizendo que Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz. Nós estávamos amarrados, e a ideia aqui de Paulo é que nós estávamos presos, agarrados, acorrentados, e éramos incapazes de sair dali, mas Cristo nos libertou, nos trouxe a liberdade, e Ele afirma, e Ele traz afirmação no verso 14, no verso 15, dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Aqui eu poderia dizer, não há outro que se compare a Ele, porque nenhum de nós é a imagem do Deus invisível como Cristo é. A nossa imagem já é corrompida pelo pecado. Cristo não pecou, Ele não tem nenhuma corrupção. Então o que o texto nos diz, meus irmãos, é que Cristo é a representação verdadeira de Deus. Cristo representa o nosso Senhor, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ou seja, é impossível que nós vejamos a Deus, é impossível que nós encontremos a Deus, se não for através de Cristo Jesus. Não há outra possibilidade, não há outro mediador. O teólogo e reformador João Calvino, ele vai dizer que nós devemos nos precaver ao buscar Deus em outra parte, que não é Cristo. Pois tudo o que nós pusermos diante de nós como sendo a representação de Deus, a parte de Cristo, não passará de um ídolo. É por isso que a Bíblia aberta no Salmo 91, ela não é nada. Se não for Cristo, não adianta de nada. É por isso que qualquer amuleto que você possa possuir não é nada sem Cristo Jesus. Qualquer outra coisa que nós colocarmos como representação de Deus não se passa de um ídolo. E aqui a ideia é exatamente essa. Se nós não tivermos convictos que Cristo é o próprio Deus e que Ele é a única fonte onde podemos encontrar Deus, nós vamos viver servindo aos ídolos caídos que nada pode nos oferecer. Como eu disse aqui no início, tem se tornado cada vez mais comum pessoas buscando ao Pai sem considerar Cristo. Pessoas que querem encontrar com Deus, mas não buscam Cristo Jesus. E toda vez que se olha para o Evangelho como uma solução de problemas, em detrimento da solução para uma vida pecaminosa, nós estamos tentando encontrar o Pai sem olhar para Cristo. O Evangelho, ele não é uma solução de problemas. Não é porque você vai vir à igreja, que agora você vai se declarar crente, que os seus problemas vão acabar. Uma certeza eu tenho: a paz que excede todo entendimento habitará em você, se você realmente confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas os problemas continuam. O senhor tem problema lá, pastor Davi? O senhor tem problema lá, não? Você tem algum problema lá? Os problemas, eles continuam. A grande questão é que as pessoas procuram o Evangelho para resolver seus problemas, e aí o Evangelho se tornou uma solução de problemas, e em detrimento de uma vida pecaminosa. Eu não preciso parar de pecar, eu não preciso obedecer, eu só preciso fazer o ritual do crentez. Preciso ir para a igreja, eu preciso postar uma foto com um versículo bíblico, preciso postar lá uma foto e botar uma música gospel e pronto, Deus vai me abençoar. É assim que funciona. Mas não, meus irmãos, o Evangelho, ele não é um amuleto da sorte. O Evangelho não é algo que pode mudar a nossa realidade em detrimento da nossa vida pecaminosa. Não, não é assim que funciona, é uma coisa muito mais complexa. Nós não conseguimos encontrar o Pai sem olhar para o Filho, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. E Cristo, como essa representação do Pai, nos faz automaticamente entender que quando nós buscamos o Pai e as suas bênçãos, logo nós vamos nos deparar com quem nós somos.
Porque se você busca o Senhor verdadeiramente, é inerente que você encontre uma história de alguém que veio a esse mundo, morreu por conta dos nossos pecados, foi humilhado, foi açoitado. E é impossível você olhar para essa história, é impossível você olhar, saber de tudo isso e não refletir sobre a sua vida, e não refletir sobre quem você é, e não refletir sobre a pecaminosidade que há em você. É impossível, meus irmãos, olhar verdadeiramente para o Senhor, encontrar o Filho, ou buscar o Filho e encontrar o Pai, porque automaticamente eles são um só e estão juntos, e você não conseguir compreender quem você é. Quando nós olhamos para o Filho, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos a perfeição. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos a santidade. E quando nós olhamos para a santidade, nós olhamos para nós mesmos e entendemos quem somos, entendemos os nossos desejos, nós sabemos do nosso íntimo. E aí é que eu me lembro do profeta Isaías, que é a ter uma visão, ao poder ver os anjos adorando o Senhor e ter aquela visão do próprio Deus, a sua reação é: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Isaías encontrou com o Senhor, ele viu a santidade de Deus, e ele conseguiu olhar para si e ver o quanto ele era pecador. Meus irmãos, é impossível que nós possamos olhar para Cristo e não entendamos quem somos. É impossível. Então, se o fato de que você crê em Cristo, o fato que você crê em Deus, e isso não gera mudanças na sua vida, você tem acreditado num outro Cristo ou num outro Deus, porque é impossível que você olhe para Cristo e você não perceba quem você é. E se você percebe quem você é e quem Deus é, automaticamente você é levado ao arrependimento. Você é levado ao arrependimento. E eu me admiro como muitos crentes têm a coragem de dizer: eu estou aqui na minha vida e eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz até hoje eu faria de novo. Cidadão, pelo amor de Deus. Tu não entendeu ainda que tudo que tu faria, tudo que tu fez, estava te levando para a condenação. Então a nossa reação é dizer: eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo cada vez mais. E nós vamos nos arrepender até o último dia. Logicamente, na nossa conversão nós temos o arrependimento verdadeiro, mas conforme a vida vai passando e nós vamos pecando, a palavra vai nos confrontando e nós vamos nos arrependendo novamente, entendendo quem Deus é e quem Cristo é. Então nós devemos ter cuidado, meus irmãos, para não buscarmos Deus nos nossos sentimentos, para não buscarmos Deus como um meio somente de encorajamento para passar ou vencer as dificuldades da vida. Nós precisamos buscar a nosso Deus como aquele que Ele é, como aquele que não há outro igual, como aquele que é incomparável. Quando você for falar do Evangelho para alguém, não exclua Cristo, porque o protagonista não é você. Não pregue o Evangelho dizendo o que você alcançou, dizendo quem você se tornou, mas pregue o Evangelho falando das virtudes de Cristo Jesus, porque o protagonista da história é Ele e não há outro igual. Paulo vai nos dizer aqui nesse texto, meus irmãos, que Cristo, Ele é o primogênito, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio. E Paulo aqui dá ênfase na superioridade de Cristo em relação a tudo que existe. Ele usa termos e significados parecidos para complementar essa ideia. Ele é o primogênito, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio. E ele começa dizendo que Cristo é como se fosse o primogênito, e naquele contexto bíblico, o primogênito ele tinha uma importância muito grande entre os demais, e entre os seus irmãos. O primogênito era o herdeiro principal. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que Cristo é o primeiro na escala de importância do Senhor. Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Abraão, Ele é maior do que Davi. E aqui, por mais que você pense assim, mas essa é uma ideia simples, entender que Cristo é o primogênito, é uma ideia muito simples.
Porém, na época de Paulo, era um contraponto muito forte às religiões da época, porque os homens olhavam para Moisés, olhavam para Abraão, olhavam para Davi como grandes homens de Deus. Mas Paulo diz aqui, ele é o primogênito, ele é maior do que todos os outros, ele é incomparável. Ele é o primogênito, é a figura mais importante da história e da existência de tudo que há nesse mundo, nesse universo. E Paulo diz também que ele é antes de todas as coisas, e parece ser uma expressão muito simples. Paulo estava escrevendo a poesia e diz que Jesus é antes de todas as coisas. Mas observe o quanto Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz palavras de suma importância para as nossas vidas. Aqui Paulo está dizendo, Cristo Jesus é igual a Deus. Mas como assim, pastor? Como é que está dizendo que ele é antes de todas as coisas e ele é igual a Deus? Observe Salmo 90, verso 2. Diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando o salmista está contemplando o Senhor, ele diz que o Senhor Deus é antes de todas as coisas. Aqui Paulo diz, Jesus Cristo é Deus, porque Ele é antes de todas as coisas. Apenas o ser eterno existe antes de todas as coisas, meus irmãos. Cristo é Deus. E Paulo vai dizer que Ele é o princípio. E a ideia que Paulo expressa aqui é que Cristo não só é o primeiro de uma escala, mas Ele é a norma dessa escala. Ele é o modelo pelo qual tudo foi gerado, de forma que Ele é o primogênito entre os mortos, porque nele há uma restauração de todas as coisas. O que Paulo está afirmando aqui é que se existe você e se existe eu, se existe uma natureza bela, se existe seres terrenos e seres celestiais, se existe qualquer coisa, mesmo que seja uma pequena coisa que a gente nem consegue ver a olho nu, o que ele está dizendo é que tudo existe por conta de Cristo, e por conta de Cristo tudo existe para a glória de Deus, e existe para a glória de Deus porque é através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Observe aqui nesse texto quantas vezes Paulo se refere à totalidade da existência. Verso 15 é toda a criação, verso 16 foram criadas todas as coisas, tudo foi criado. Verso 17 é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 20, reconciliar-se todas as coisas. Observe como Paulo traz essa totalidade, se referindo a Cristo Jesus. Meus irmãos, aquele que nós temos como fundamento da nossa fé é maior e mais supremo do que qualquer outra coisa que possa existir, do que qualquer um que já existiu, de que qualquer um que vá a existir, ou qualquer um que exista. Ele é maior do que todas as coisas, Ele é supremo, Ele é o resplendor da glória, Ele é incomparável. Cristo é tudo em todos, e é por isso que nós não podemos mudar o foco dos nossos cultos para agradar as pessoas, porque ninguém se compara à importância de Cristo Jesus. É por isso que a nossa fé deve ser racional, porque as nossas emoções não são nada diante da grandeza de Cristo. O nosso culto, ele não pode ser um culto emocional, evidenciando as nossas vidas, nossos complexos, as nossas dificuldades, mas deve ser um culto centrado na palavra e apontando para Cristo Jesus, porque Ele é a grandeza sobre todas as coisas. Ele é aquele que não se compara. Aprove o Senhor Deus, que todas as coisas, que tudo apontasse para Cristo Jesus. Ele é o centro da existência, Ele é o ser supremo, que reside toda a plenitude, e há um propósito nisso tudo, meus irmãos. Há um propósito pelo qual Cristo é o centro de todas as coisas, é o centro de toda a existência. O próprio Deus providenciou. E aqui nós vemos o Deus da providência. Você pode olhar no seu texto, que o próprio Deus providenciou que a paz, pelo sangue da cruz de Cristo, no qual reconcilia todas as coisas com o próprio Deus,
ela veio para que nós pudéssemos voltar ao nosso Deus e Pai. O propósito pelo qual Cristo é maior sobre todas as coisas é porque Ele é o Redentor de toda a história, porque Ele é o Redentor das nossas vidas, porque Cristo é maior do que o pecado. É por isso que o próprio Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque Cristo é maior do que tudo e do que todos. Cristo é maior do que o seu e do que o meu pecado. Não há pecado que nos afaste de Deus, não há pecado que nos separe de Deus. Quando Deus nos alcança, nós estamos ali amarrados com Ele, e pela sua graça e sua misericórdia, nós vamos conseguir perseverar até o final. Não é por nossas causas, não é por conta das nossas forças, mas por conta da grandeza de Cristo Jesus. É por isso que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem as tribulações, nada, nada, e ponto final. Não há pecado maior do que a graça do Senhor, porque Cristo é maior do que o pecado, e Cristo é o grande símbolo da graça de Deus. Paulo vai nos dizer que nele todas as coisas são restauradas, e isso dá sentido ao início do discurso de Paulo aqui. Observe no verso 13 e 14, ele diz que Deus, Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, Deus nos libertou da nossa natureza. E não pense que as trevas aqui é um poder maligno lá fora, mas o que Paulo está dizendo aqui é que o império das trevas é a sua própria natureza, e que Deus nos libertou da nossa natureza pecaminosa. E não só isso, Ele nos transportou, Ele nos arrastou, Ele nos tirou de um lugar e levou para outro, e agora nos levou para o reino do Filho do seu amor, o grande Rei eterno, no qual, meus irmãos, pela misericórdia de Deus e pela graça, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É por conta da grandeza de Cristo que Deus nos perdoa. É por conta da grandeza de Cristo que nós somos livres do poder do pecado, da culpa do pecado. E é por isso que nós podemos dizer com certeza que nós estamos salvos, e nós não vamos cair da graça de Deus. Cristo Jesus, Ele é o fundamento da nossa fé, porque Ele é o ser supremo da existência do universo. Ele é o primogênito de Deus, é o ser perfeito que esteve entre nós, não cometeu pecado algum, e com toda a sua superioridade, como diz o nosso texto base, não usurpou o ser Deus. Pelo contrário, Ele se humilhou, entregou uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, para pagar o preço da sua e da minha rebeldia. Ele veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Ao terceiro dia, meus irmãos, Ele ressuscitou, e Ele vive eternamente, e um dia Ele voltará para buscar os seus, com o propósito, o mesmo propósito pelo qual Paulo escreve, o mesmo propósito que nós vemos na Bíblia. Ele virá, não para lhe honrar, mas para glorificar o Pai. Ele é o fundamento da fé. Ele não só foi um homem importante da história, mas Ele é o próprio Deus. E não há nada que a Ele não pertença. Tudo pertence a Ele, pois Cristo permanece para sempre. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Meus irmãos, esse é o Deus no qual nós servimos. Que Deus grandioso. Nós podemos nos alegrar, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Todas as coisas existem por conta dEle. E esse é o Deus no qual nós aqui juntos adoramos, professamos e anunciamos a esse mundo. Então, meus irmãos, para que a gente, já estou aí passando do tempo, mas para a gente encerrar, quero deixar uma aplicação bem prática para as nossas vidas. Ao entendermos quem Cristo é,
nós podemos ver claramente que Ele é maior do que todas as coisas e de que Ele é incomparável. Por isso, nós, cristãos, devemos viver e devemos expressar nossa fé dentro dessa realidade. O que deve mover os nossos ânimos não podem ser somente as nossas emoções. Nós precisamos entender o Deus que nós servimos. E saber que Ele nos diz que nós passaremos por dificuldades e aflições aqui, mas Ele venceu o mundo. Então, meus irmãos, o crente não pode perder a esperança. E que esperança é essa? Que Ele virá. Então, meus irmãos, nós não podemos viver num complexo de que nós estamos bem, daqui a pouco nós não estamos mais, porque aquilo que nós queríamos fazer não aconteceu do nosso jeito. Não. Nós não podemos vir à igreja tentando buscar para nós algo somente para poder inflacionar o nosso ego ou para que a gente venha se sentir bem aqui no meio do povo. Não. A gente não deve viver como se nós fôssemos o centro das atenções. Quando nós declaramos que Cristo é o nosso fundamento, quando nós declaramos que Ele é incomparável e Ele é o Deus que nós servimos, a nossa vida deve expressar a alegria de servir ao Deus que nós servimos. Meus irmãos, eu não estou dizendo para você ser hipócrita e ter problemas e sair por aí sorrindo para todo lado, não. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é para que você possa sempre expressar a esperança que tem dentro do seu coração. Pastor, eu posso contar uma historinha assim de uns 5 minutos? Talvez muitos dos irmãos saibam, eu fiquei conhecido por conta do Covid. Eu tive o Covid, fiquei muito mal, eu era presidente nacional dos jovens, e meu nome rodou tanto por aí que eu estava no hospital e eu vi o povo pedindo oração com a foto minha. Eu me desesperei, porque foi ali que eu entendi que eu estava ruim. Eu nem sabia que eu estava ruim. Na hora que eu vi a foto do povo pedindo oração, eu disse, rapaz, eu estou ruim mesmo, estou perto de morrer. Mas eu quero dizer um aprendizado que eu tive durante esse tempo do Covid, e mais precisamente no primeiro dia que eu fui para o hospital. Eu posso dizer para os irmãos, a minha vida mudou naquele dia. Eu fui para o hospital com Covid, e as minhas taxas estavam muito altas lá, e as coisas estavam muito ruins. E, enfim, eu precisava ir para uma UTI urgente, não tinha vaga em lugar nenhum. E eu sei que eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, eu tinha chegado 11 horas da manhã, já era 11 da noite, o médico veio e me deu uma explicação enorme sobre o que estava acontecendo comigo. Eu não entendi nada. Meus irmãos, antes de ser pastor, eu me formei em arquitetura, eu sou arquiteto. Não entendo nada de saúde, a não ser desenhar hospital. Do resto, eu não sei. Então, o médico chegou lá e me deu um bocado, isso aqui, você está com isso, você está com aquilo. E eu não entendi nada. Só que eu estava com o Lucas. O Lucas hoje é o presidente do DNJ. O Lucas estava comigo e o Lucas é enfermeiro. Então, o médico me explicou e o Lucas tinha saído para atender o telefone. Aí eu falei assim, doutor, o meu amigo aqui do lado, ele é enfermeiro, explique para ele, porque ele vai poder me explicar e eu vou entender o que é que está acontecendo. Quando o Lucas chegou, o médico explicou e o Lucas começou a chorar. E aí eu me desesperei. Se o Lucas, que entendia, estava chorando, é porque a coisa estava feia. Então eu não sabia o que era, mas eu sabia que era ruim. Enfim, meus irmãos, eu me desesperei, sinceramente. Eu me desesperei, eu tenho 2 filhas, eu tenho a Larissa de 8 anos e tenho a Lorena de 4. Na época elas tinham 4 e 2 anos. Não, elas tinham 6 e 2 anos. E quando eu recebi a notícia, eu vi a minha foto, o povo pedindo oração, e eu pensei, eu vou morrer. Não tem jeito mais não, aqui não tem UTI, não tem como, o médico já disse que aqui não dá mais para eu ficar, eu estava com 11 litros de oxigênio, não estava dando conta, então minha saturação não passava de 85, então eu ia morrer. Para quem entende, eu saturei 69, tá? Mas enfim, e eu comecei a querer chorar, tenho muita dificuldade de chorar, então comecei ali sozinho a querer chorar e
e desesperado. Mas qual era meu desespero, meus irmãos? Meu desespero era porque eu lembrava da minha esposa, que eu tinha tirado de tudo, levei para o seminário. Lembrado das minhas filhas pequenas que estavam ali. E comecei a pensar, meu Deus, como é que elas vão ficar sem mim? Como é que eu vou morrer? Quem vai botar sustento dentro de casa? Como é que as minhas filhas vão estudar? Como é que as minhas filhas vão ter isso ou vão ter aquilo? Sabe, meus irmãos, eu comecei a ter um pensamento de incrédulo. A achar que quem supria a vida da minha família era eu e não Deus. Infelizmente. E aí, como um bom crente na hora do desespero, eu fui orar. E ali eu fechei os meus olhos naquele hospital e começou a passar um filme na minha cabeça. A minha esposa perdeu o pai dela com 12 anos de idade. E hoje ela vive bem, tanto é que ela está bem casada, né? Então Deus supriu a vida dela. E eu comecei a lembrar disso, de pensar assim, poxa, mas a minha esposa também perdeu o pai muito cedo. E ela não passou fome, a vida continuou, então a vida pode continuar também para a minha família. Eu sei que eu peguei o celular e eu quis mandar uma mensagem no grupo da minha família, pedindo os meus pais e meus cunhados ricos, né, para poder bancar ali o que pudesse, mas eu não consegui escrever a mensagem, enfim. E eu fechei o olho para orar, e eu comecei a lembrar de muitas coisas, e eu lembrei de uma música que eu sempre cantei na igreja, que diz assim, Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. E antes de pedir qualquer coisa para o Senhor, eu comecei a bater assim algo em mim, e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu passo a vida cantando que Tu és soberano, eu ensino para as pessoas que Tu és o Deus incomparável, mas agora, na hora que eu mais preciso confiar e saber que Tu és soberano, eu estou pensando que eu sou o Deus da minha própria vida e da vida da minha família. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou agindo como quem não Te conhece. Eu estou agindo como um incrédulo. Meus irmãos, eu nem pedi mais nada depois dali. Falei, seja feita a Tua vontade. E é impressionante que depois eu passei mais 12 dias internado na UTI. E por mais que chegasse, pastor, lá os laudos, eu tenho uma irmã médica e ela ia me acompanhar. E ela entrava e voltava chorando. Só que ela não deixava eu ver ela chorando, né? E ela mandava mensagem para o pessoal, olha, intensifica as orações que o negócio está piorando. E os médicos chegavam, eu era o único acordado da UTI. Eu estava lá achando que eu estava só terminando ali um processo de tomar um remédio. Fiquei numa paz inexplicável. Foi o Senhor que me conduziu todo aquele tempo. E eu falo isso para os irmãos, não é para mostrar, olha, o pastor lá conseguiu viver em paz confiando em Deus. Não, meus irmãos. O que eu quero que vocês percebam é que se a gente não se policiar e expressar a nossa fé em quem verdadeiramente é incomparável, nós vamos achar o tempo todo que nós somos os deuses da nossa vida. Nós vamos achar que é nós que temos a força, que é nós que temos a capacidade de suprir as necessidades da nossa família, e não é. É o Senhor. Então, que nós possamos expressar verdadeiramente quem é o fundamento da nossa fé, quem é o nosso Deus incomparável. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, glória a Deus pela vida do irmão Marinaldo. Convido todos a ficarmos em pé para uma palavra de oração. O irmão Marinaldo eu não sabia, mas ele disse que o chamado dele para o ministério começou ali na cidade de Floriano. Lá em 2011, 2012, o obreiro lá do campo missionário de Floriano saiu e disse, olha, você vai assumir aqui esse trabalho. E ele só sabia arquitetura, era formado em arquitetura e tocar. Ele, mas como assim eu não tenho nada aqui, não sei como é que conduz uma igreja. Não, se você não ficar aqui, o trabalho vai fechar. Então, irmãos, o pai dele, irmão Marinaldo pai,
que é o que parece que o irmão Paulo, né, que os irmãos do congresso viram lá. Irmão Paulo é esse aqui, ó, levanta a cabeça, irmão Paulo. Assim, de perfil e de costa, fica bem parecida, cara. Conduziu sempre o seu filho na obra do Senhor, mostrando para eles que Cristo era incomparavelmente maior do que tudo e todos. Ele e as irmãs dele, hoje, servem a Cristo com todo o coração. Ele foi para o seminário já formado, sem saber como ia ser o ministério dele. Teve a capacitação ali, bacharel em teologia. Hoje é usado por Deus na igreja cristã evangélica ali da Zona Leste. E lá ele recebe muitos estudantes que vai aqui do interior do Maranhão, do interior do Piauí, que vai para lá. Ele recebe lá e pastoreia e conduz esses alunos, esses estudantes universitários ali nessa jornada. E hoje ele tem sido aqui um instrumento de Deus nessa conferência, nos mostrando, irmãos, a grandiosidade de Cristo. Eu quero dizer para os jovens, a todos aqui, que mesmo que você siga uma carreira profissional, você pode ser usado por Deus na pregação da palavra do Senhor. Ele trabalha na arquitetura e serve o Senhor na sua igreja. Eu estava falando com ele hoje que é muito importante que se levantem mais jovens assim, que tenham seu trabalho, mas se dediquem também na condução da obra do Senhor. E aqui, queridos, ele trouxe essa palavra e realmente muito impactante. O grande alerta dessa palavra, na minha opinião, foi que ao invés de Cristo, o bem-estar das pessoas tem se tornado fundamento da nossa fé e da nossa satisfação. E precisamos, irmãos, derrubar esse ídolo, derrubar esse poste ídolo, esse altar de idolatria, onde a satisfação das pessoas, o bem-estar das pessoas se torna o fundamento da nossa fé e às vezes se torna o guia do planejamento ministerial. E Cristo, extraordinariamente, infinitamente maior do que tudo e todos, acaba ficando de lado. O propósito, a vontade dele fica ficando de lado. E às vezes na minha vida, na sua vida, na sua casa, eu quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. E diante dessa palavra que nós ouvimos, nós possamos, irmãos, refletir, meditar. E se alguma coisa, algum interesse, algum desejo em nossa vida bate mais forte no nosso coração do que Cristo, é hora de confessar o nosso pecado. É hora de derrubar essa idolatria, esse ídolo, e é hora de nos voltarmos para Cristo, que é o único fundamento da nossa fé, aquele que existe antes de tudo, que criou todas as coisas para a glória dele. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer aqui por esse momento, Pai, de edificação na tua palavra. Momento de confronto, meu Deus, que a tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, mas que essa palavra, ela penetre em nossas mentes, em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. E como foi falado aqui, nós não nos vendemos a um projeto de sucesso, baseado nos fundamentos, meu Deus, do que esse mundo tem para oferecer. Mas que nós nos curvemos diante da tua palavra, neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo, incomparavelmente maior e melhor do que qualquer coisa nesse universo. Meu Deus, nos ajude a nos curvar somente para ti, nos submeter somente a ti. Ó Deus, me ajude como pastor nessa igreja, pastor Marinaldo como pastor da sua igreja, Naum e Banda, cada irmão aqui dessa igreja, líderes, meu Pai, liderados, em nome de Jesus Cristo. Esse departamento de jovens, meu Pai, que está recomeçando, meu Deus, em nome de Jesus,
faça crescer o entendimento desta glória e supremacia de Cristo em nossos corações, para que, meu Deus, Cristo seja de fato aquilo que mais atraia a nossa vida, a nossa atenção, e seja aquilo que mais nos traga satisfação e alegria. Rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, por essas bênçãos. Amém. Valeu, pastor Marinaldo. Meus queridos, o nosso departamento de jovens, ele está recomeçando. Eu gostaria de convidar aqui à frente alguns cadetes que nesse momento serão oficialmente passados para o departamento de jovens. E quero chamar aqui à frente Antônio Neto, Isaías Ricarte, Isabela Ricarte, Giovana Batista, Ananda Rita e Sarine. E quero convidar também o Teglan e a Raquel aqui à frente também, que são os atuais líderes desse departamento de jovens. Vocês podem ficar isso aí. Queridos, quando eu cheguei aqui, quase 7 anos atrás, essa turma eram todas crianças da Alciceia. Deus nos deu, irmão, o privilégio de estar junto com eles no departamento de cadetes, em todo esse tempo, de 2018 para cá. E hoje, esses cadetes agora vão ingressar no departamento de jovens dessa igreja. Tivemos conversando com eles sobre o assumir desse compromisso, que de fato Cristo seja a maior razão desse compromisso. Porque no departamento de jovens tem aquele momento que está animado, e eu falei para eles, nesse momento vocês permaneçam firmes. Mas o departamento de jovens também tem aquele momento que está completamente desanimado, e nada ali chama mais a nossa atenção, pois esse é o momento de que Cristo seja a maior motivação, atração do seu coração para servi-lo. E nós falamos a eles que eles serão essa nova geração de jovens, essa semente, para juntos trabalharmos a fim de que, através deles, muitos outros jovens sejam alcançados para Cristo e tenhamos aquela mocidade de 50 jovens, 70, como tinha aqui, pastor Marinaldo Júnior. Tinha mocidade aqui de 70 jovens, e nós sabemos que é possível, porque não há nada impossível para o nosso Cristo. E mesmo que não venha esse resultado, mas que vocês e nós estejamos completamente satisfeitos em Cristo, enchendo os nossos corações da sua glória, da sua beleza e da bênção da sua salvação. Então, queridos, nós queremos assim, nesse momento, convidar a igreja a mais uma vez ficar em pé. Nós vamos estender as mãos sobre esses agora cadetes que estão sendo repassados para o departamento de jovens. E convido a igreja a estendermos as mãos e orarmos. E ao estendermos as mãos e orarmos por essa nova formação do nosso departamento de jovens, estejamos nos comprometendo a continuar a orar por eles durante toda essa jornada. Pai bendito e santo, nos alegramos, meu Deus, em ver que desde a infância o Senhor tem guardado e preservado a fé desses teus servos aqui, que agora estão passando para o departamento de jovens. Estiveram, meu Deus, no departamento de cadetes, aprendendo que Cristo é o centro da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os tome como instrumento nas Tuas mãos, com os poucos jovens que estão nesse departamento, e o Senhor revista com o Teu Santo Espírito, e Cristo encha tanto o seu coração que eles transbordem de Cristo no seu agir e no seu falar e no seu testemunho.
Rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente, usando, meu Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, cada uma dessas vidas, no ministério, meu Deus, de alcançar mais jovens para a Tua salvação. Rogamos essas bênçãos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Declaramos oficialmente essa geração de cadetes agora a nova geração, departamento de jovens dessa igreja, para a glória de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. E Ananda, Isaías. Queridos, só tem aqui algumas comunicações. Cadê a coordenação da EBD? Tem algum... Só se prepare aqui, já que eu entrego. Meus irmãos, hoje é encerramento do nosso que me espera hoje à noite. Então, queremos dizer que a nossa congregação aqui na vila vai estar aqui hoje à noite. Não vai ter culto, não vai ter trabalho lá na congregação da vila, vai ser aqui. E queremos falar aos pais dos cadetes. Próximo sábado, queremos fazer uma reunião com os pais dos cadetes. Então, próximo sábado, ao invés do culto de cadete, vai ser um culto com os pais dos cadetes, essa nova geração que nós queremos aqui iniciar um novo ciclo desse projeto de cadetes a jato. Então, estarei reforçando para cada um durante a semana. Amados, no dia 29, na próxima Escola Bíblica Dominical, irmãos, é porque nós estamos trabalhando aqui com a atualização e aprovação dos nossos documentos oficiais. E no próximo domingo, irmãos, pela manhã, nós vamos aprovar o nosso regimento interno, estatuto, e vamos aqui aprovar a atualização do nosso rol de membros. Então, no próximo domingo, dia 29, apresente todos os membros e congregados. É muito importante. É muito importante. Então, contamos com todos. E eu gostaria de avisar com essa antecedência, irmãos, para que nós não comprometamos essa agenda, que no dia 2 de dezembro, teremos uma reunião com todos os líderes para avaliação 2023 e planejamento 2024. Então, o líder, não marque alguma viagem, não marque algum compromisso, não marque para adoecer nesse dia, né? Então, estejamos aqui dia 2 de dezembro, a nossa reunião com toda a liderança. Nós vamos ainda confirmar o local, tá, queridos? Então, amados, e hoje à noite, na verdade vamos fazer isso agora pela manhã, já lançar, irmãos, aqui a contagem regressiva da nossa conferência 68 anos aqui da igreja. Pastor Neto vai estar pregando sobre o tema A Urgente Salvação. Serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. E queremos contar com toda a igreja, desde já, orando, né, por esses trabalhos. Então, são esses os avisos e queremos mais uma vez agradecer a todos que nos visitam. Temos aqui o irmão Antônio Leal, de Presidente Dutra, está aqui conosco, uma alegria muito grande ter vocês conosco. E então, a todos que nos visitam, as nossas boas-vindas. Agora passo aqui para a coordenação da EBD. Graça e paz. Irmãos, estou substituindo aqui hoje o irmão Francisco com um relatório. Hoje, escola aberta, dia 22/10/2023, do Quem Ama Espera. Então, a oferta hoje pela manhã foram R$ 54,50. Os dízimos, 2.024. Total de oferta e dízimos, 2.078,50.
E vou aproveitar a oportunidade de estar aqui para convidar todas as mulheres para a próxima quarta-feira, dia 25, o culto do Outubro Rosa, que será realizado, né? Contamos com todas as mulheres, não só as que fazem parte do DELOM, mas, né, todas as mulheres são convidadas, inclusive queremos que vocês compartilhem esse convite com as mulheres, né, vizinhas, colegas, parentes, né? Vamos ter a nossa igreja cheia, vamos ter uma palestra com a enfermeira Amanda Brasil, que vai ser muito importante para todos nós. Tá? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Irmãos, nós encerramos domingo passado a nossa campanha nacional de missões. Quero chamar aqui o irmão Jailton, que vai compartilhar com a igreja o que Deus nos permitiu arrecadar para investir no avanço da obra missionária aqui no Brasil, através do nosso Departamento Nacional Regional de Missões. Graças a Deus, amados irmãos. Queremos saudar aqui o nosso relatório da campanha nacional e regional de missões. Então, nosso alvo era de 5.940 e nós arrecadamos 8.868,15 centavos. Nós tivemos um valor a mais de 49,30% além do nosso alvo. Louvamos a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Obrigado a cada um dos irmãos que compartilharam, que se empenharam e que chegamos ao nosso objetivo, nosso alvo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus tem dado esse despertamento dos irmãos a contribuírem, né, com a obra missionária. Amanhã faremos os depósitos e vamos continuar realizando aqui esta obra. Tá, queridos? Então, não temos mais comunicados, vamos ficar em pé e vamos encerrar com a parte de oração. Muito alegre, irmão Laércio, passou uma temporada ali em São Paulo, ao lado de sua esposa, enfrentando uma grande luta ali contra o câncer, está aqui de volta, e que Deus abençoe. Então, pastor Marinaldo, encerre essa escola com uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando e nos conduzindo pela Tua palavra. Nos abençoa como igreja e conduz as nossas vidas. Nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pela voz do nosso pregador, né? Vamos orar aí, irmãos, hoje de tarde. Deus restaurar. Pois é. Então, bom apetite a todos. Deus abençoe.